Bom dia. O bom do sábado é assim, é sempre esse bom dia mais caloroso. Mas esse ano nós estamos completando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Dos cinco livros, pelo menos, que constituem, né, a codificação, as obras básicas do Espiritismo, tem algo de especial. O Evangelho, ele traz algo extremamente precioso. Talvez por isso ele tenha esse efeito atrator sobre tantas pessoas. E uma coisa interessante é porque quem vem fazer o Evangelho, que fica aqui como expositor, descreve essa energia do Evangelho, que não é a energia dele, porque vários passam por aqui e dizem para a Cecília a mesma coisa. Eu queria que vocês pudessem perceber a energia de vocês. A energia de vocês. Se dispuseram a sair de casa e estar aqui. Veja que o mais difícil para você, quando você está observando alguém dentro de uma trajetória que no seu olhar é aquela trajetória que está mantendo ou levando ele para uma condição de risco, de perigo, é o desejo de que ele mude aquilo. Só que a gente consegue fazer alguém mudar? Nós mexermos? Não, porque se fosse possível eu mudar a minha filha, que nasceu, que está comigo, certo? Eu teria que brigar com Jesus. Discordar dele, de vez em quando eu discordo, mas era brigar. Porque a briga seria, se posso eu transformar a minha filha, por que você não nos transformou de imediato? Mas há um sentido para isso. É porque nada é mágico. E aí, quando eu digo que para mim é lindo e maravilhoso poder olhar o Evangelho, é que o livro dos Espíritos, quando chega até nós, ele nos traz a claridade do Consolador prometido. Ele vai trazer de maneira clara e sistemática a visão de que somos todos nós, espíritos imortais. E aí então, aquela postura na qual nós nos colocávamos anteriormente, ela começa a perder sustentação. Que era aquela postura de esperar alguém que interpretasse o Evangelho para nós. Mas eu não estou falando do Evangelho, de fato, o texto bíblico apenas, porque o texto bíblico foi escrito há 2000 anos, e o homem tem seus gradientes diferentes de despertar para a vida muito antes disso. Mas é que nós estávamos importando a terceiros esta posição de ser a candeia que nos ilumina. É de colocar para o outro a posição de ser essa luz. Essa luz sempre estava fora. E nós íamos procurar ela em vários lugares, em várias pessoas. E o Evangelho, quando ele vai retratar então a imagem da vida de um homem fantástico. E é legal porque é um homem. Eu não estou falando de um ser divino. Eu estou falando de um homem. Porque veja, o Cristo quando vem, ele diz que é nosso irmão. Ele descreve que todos nós podemos fazer coisas até maiores do que o que ele fez. Então veja, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não estou lhe contando que eu vi alguém melhor. Eu não estou lhe contando que algo cai do céu e eu estou lhe contando, não através de palavras, mas da minha presença. Olha eu aqui. Se eu tudo isto sou, você ainda pode ser mais. Por quê? O que ele diz que você ainda pode ser mais é porque o Cristo traz a mensagem fantástica de que não há nada terminado. A vida é uma contínua evolução, inclusive para ele que estava no patamar que estava quando nós nos olhamos. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, rico da vivência do Cristo, ele vai trazer algo de especial quando é segundo o Espiritismo, é segundo a luz do Consolador prometido. Porque essa luz vai lhe dizer que você não precisa
mas de um tradutor. E ela vai lhe dizer que não há ninguém que seja um intermediário entre você e Deus. Ele vai dizer que você não deve a ninguém subserviência, nem ao Cristo. Porque o convite que o Cristo nos faz não é para sermos subservientes a Ele. Porque se Ele nos coloca a condição de sermos até mais que Ele, Ele nos convida para uma obra conjunta. E quando Ele assim o fala, veja que coisa fantástica. Enquanto os homens pegaram o Evangelho e começaram a construir templos externos, aonde é que o Cristo diz que é o templo de morada dele e para o qual Ele lhe convida como elemento também de transformação? É na parábola que Ele descreve: quando você ajudou os pequeninos, era a mim que você ajudava. Quando você desprezou aqueles presidiários, era a mim que você rejeitava. Então veja, esse valor do Cristo é fantástico, porque nosso olhar normalmente dicotomizado, como aparentemente é o que traz o título desse capítulo, não se pode amar a Deus e a Mamon, como coisas antagônicas, duas faces de uma moeda. Olha o que o Cristo faz. Quando Ele fala do humano, o humano não tem duas faces. O humano é a chama divina, sempre ardente e viva, que ainda no seu caminhar, a cada dia, desperta mais para esse divino que existe dentro dele mesmo. Quando o Cristo diz: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então eu queria que nós pudéssemos nos apoderar disso, para que então, tudo isso que o segundo Espiritismo traz, que ele vai trazer nessa imagem, que talvez alguns não consigam ver, que ela está pequenininha na mão daquele homem, que é uma imagem dos ciclos reencarnatórios. Aí tem a criança, o adulto, o velho, morre de novo a criança, o adulto e o velho, em algo contínuo. Então, a reencarnação. A reencarnação como esse elemento contínuo. E aí, então, é essa que é a joia maravilhosa do nosso Consolador prometido. É que se nós entendemos que aquelas múltiplas vidas, aquele cordão, somos cada um de nós, então, o pedido que eu faço hoje é esse: não se apequene. Não permita nada lhe diminuir. Não permita nada lhe colocar como um cisco, um grão perdido de areia voando nos ventos do deserto. Não permita. Porque aquele que é maior entre os que nós conhecemos, não era isso que ele dizia. Ele dizia que habitava o seu coração. Então, quem aqui esteja, e às vezes a vinda à casa espírita, à casa religiosa, é trazida pelo coração desolado, sofrendo as dores que só Ele pode pesar. Entendam que esse mestre maravilhoso, ele diz que ele reside em você. Esse mestre maravilhoso não é o mestre dos sacerdotes, não é o mestre dos grandes oradores, não, ele reside em você. E quando ele reside em você, não é como algo estranho, não. Ele diz isso só para que você possa materializar a dimensão que você tem. Porque quando a crença católica traz um tumulto na interpretação do Cristo que foi clara, colocando-o como sinonímia de Deus, ele justamente, ele está buscando materializar um Deus que não é possível pegar, palpar, para que então seja mais fácil crer. Ou seja, o bezerro de ouro, lá da época de Moisés, ele faz a mesma coisa com a imagem do Cristo. Porque Cristo e Deus não são a mesma coisa. Agora, essa estratégia é porque passa-se então a adorar Jesus como sinonímia de Deus. Então veja que algumas coisas mesmo, quando não 100% corretas, têm uma finalidade, por vezes, correta no sentido de ser um elemento
educativo. Vamos usar isso de uma outra forma. Quando Cristo diz, eu estou naquele presidiário que você rejeitou. O que ele está querendo trazer é que você possa, então, imaginar o Cristo em você. Mas todos nós não somos réplicas de Playmobil de Jesus. Ele está falando, é daquele Espírito iluminado que você consegue perceber no Cristo, que em você ainda não percebe ainda. Mas a face desse Jesus é a sua face. É a sua face, essa face linda. Por mais que você olhe no espelho e a reconheça sofrida. Por mais que você olhe no espelho e a reconheça denegrida. Essa imagem que é fantasticamente trazida, esse fio que eu mostrei das reencarnações, é ele que vai dizer isso. Porque imagine, Deus, como conceber isto? Nós não vamos conseguir alcançá-los nunca, mas vamos olhar para nós, porque normalmente nós vamos descrever Deus extrapolando o que há de melhor em nós. E aí então, quando o seu filho erra, você lhe castra o dia seguinte? Seu filho errou. E aí então você ali castiga, e ele agora não tem direito a ir mais adiante? Não. O que a gente quer, quando a gente mesmo, no momento que castigou, ou que deu a palmada que hoje é proibida, ou brigou, não era que ele parasse de avançar, era de que ele sofresse menos. Mas nós precisamos entender que Deus e Mamon, ou seja, duas faces, o que é bom e o que é ruim, que nós nos colocamos como deuses a querer definir, não é possível ser assim. Porque vocês, quando eu disse que é a luz disso daqui, maravilhosa, é a luz de vocês. Se vocês conseguissem perceber a luz que o outro emana, em vez de brigar com o outro, isso que todos os palestrantes falam, ao vir aqui falar, vocês sentiriam. Aonde por muitas vezes vocês sentem como sendo a luminosidade do palestrante X, Y ou Z. Na realidade, é a luz de vocês. A luz de cada um de vocês que está aqui buscando algo de melhor. Buscando despertar na limitação em que está. Porque cada um de nós temos uma caminhada diferente. E se então, vamos se imaginar, vocês trocando de lugar, estando vocês aqui, cada um podendo se imaginar assim, falando para os outros. Daqui olhando, eu percebo a plateia enorme aqui embaixo e lá em cima, cada um com uma face diferente, cada um com a forma física diferente. A face, a forma física que eu estou usando como diferencial, cada um com um psiquismo diferente. Como então eu daqui da frente, de cima, posso querer julgar alguém? Não tem como. Mas por que com meu filho eu quero agora julgá-lo? É porque eu me tomo como detentor do poder de definir qual é a face da moeda, de Deus ou de Mamon. E aí então eu vou dizer que determinadas coisas vão prestar e determinadas coisas não vão prestar. O que a gente precisa entender é que não podemos ser absolutos nisso. Porque era isso que existia anteriormente. O Evangelho, enquanto agora o texto bíblico, não nos era entregue. Era interpretado e nos passado a interpretação deles. Até que Lutero faz com que esse Evangelho chegue a todos nós. E aí cada um possa agora interpretar e não chegar aqui e dizer o seguinte: olha, eu fiz isso porque Fernando falou no dia da palestra. Por quê? Adenauer. Por quê? Ednilze. Por quê? Minha amiga que Bel falou. Não temos mais esse direito. Por quê? Porque o que lhe é dito aqui é apenas como um incentivo para que você possa aprender que esse caminho é o caminho que todos nós podemos percorrer.
Então, é necessário que, da mesma forma que eu pedi que vocês se imaginassem aqui e visse várias pessoas com aspectos diferentes, você possa também entender que cada um que aqui fala está trazendo a sua percepção do encontro com aquilo que você também procura. Então, que você também é capaz de fazer isso. Não, talvez, falar em público, que seja o incômodo, porque tem vários aspectos relacionados a isso, mas você precisa ser capaz de se ver aqui falando para você. E aí, então, ao falar para você, você possa perceber que, por que eu estou descrevendo isso? Porque Deus foi maravilhoso. Toda a criação que Ele fez para o Espírito, que se materializa no humano e que se torna maravilhosa quando você aqui, então, abre o seu coração. E permite-se sensibilizar com isso. O que é que eu estou dizendo? Imagine que essa pessoa que está ao seu lado não é menor do que ninguém. Nenhum dos palestrantes aqui citados nem menor do que Jesus. Sabe onde é que está Mamon? Mamon está quando você olha a pessoa que está do seu lado e dá a ela um grau inferior a qualquer um destes que eu falei, ou outros que você conheça, ou ao próprio Jesus. A ideia de Mamon, quando nós trazemos, que não é essa ideia de chifres. Não se deve amar a Deus e a Mamon como se os dois reunidos ali juntos. Mas veja, se entendermos isso como bem e mal, na própria vida de vocês, teve coisas que vocês acharam que era ruim, e quando foi lá na frente descobriram que o contrário. E coisas que vocês acharam que era boa, e lá na frente descobriram o contrário. Então, para mim, Mamon, no sentido que o texto tenta trazer, é esse olhar congelado. Que vai, então, olhar para quem está do seu lado e achar que ele é inferior a qualquer um outro que você idolatre. Porque se Jesus disse que nós podemos tanto quanto ele, nós somos irmãos, porque eu vou olhar o que está ao meu lado de uma forma diferente. Então, aí está Mamon. E nessa alegoria, às vezes vamos dizer que Mamon está no dinheiro. Vamos falar que Mamon está no poder. Não. O dinheiro e o poder é fácil nós olharmos para isso. Mas está no dinheiro e no poder? Não. Quanta gente tem dinheiro e utiliza o dinheiro para auxiliar o outro. Quanta gente tem o dom do poder, que, por exemplo, a oratória é um poder, e utiliza isso para auxiliar o outro. Então, não está no instrumento, na ferramenta, mas está em quem usa. E aí, então, a imagem de Deus e Mamon como opostos, que é o que nós verdadeiramente trazemos, que às vezes mexe tanto e parece que a gente às vezes valoriza extremamente o lado de lá. Porque às vezes você vai ouvir uma oratória onde só se fala do que é ruim, do que é ruim, do que é ruim. Como se isso também não fizesse parte de nós. Como se nós fôssemos um elemento belo e maravilhoso e não conseguíssemos entender que esse bem e mal faz parte de quem? De cada um de nós. De cada um de nós. A proposta de não amar a Deus e a Mamon é transcender esse olhar que só polariza ou no certo ou no errado. Sabe o que é isso? É você talvez permitir que o seu filho seja o dançarino. Aonde você via isso como algo absurdo. Porque você era extremamente machista. E aí ele vai se tornar bailarino. E aí ele vai dançar balé. E aí você vai dizer que, mas agora eu estou em paz. Pelo menos está dançando, mas é homem. Ele é homem no biotipo, mas a orientação sexual dele é homossexual. Mas ele é tão belo, tão excelente como Mikhail Baryshnikov. Então ele alcançou a excelência daquilo que ele escolheu. Aí qual o valor? Mas é como se toma arte. A arte parece que é o lixo. A arte prima pela beleza. E o máximo da beleza está em Deus. Então, o caminho de encontro com Deus está no mundo da construção
da arte. Agora, o que você precisa olhar é que na realidade o mamon está em você, que é castrar aquele sonho. Eu estou usando esse, mas você pode usar um outro. O menino quer ser professor de primário. Professor de primário. Ele quer ir lá ensinar o ABCzinho pequeno. E você esperava que ele fosse um grande juiz, um médico, um grande dançarino como o Micael, certo? E ele quer ser professor. Mas veja, seu olhar é que é pequeno. Quando eu no início disse, não se apequene, é que no momento que você olha para ele, e aí quando você olha para ele, e ele diz que quer ser professor, da parte básica, você só vê a escuridão da situação com que tratamos o professor no nosso país. Só que você não se dedica a sair do lado negativo para olhar o outro, o potencial deste menino. Porque grandes educadores surgiram, estão por aí e ainda vão surgir. Agora, talvez você esteja aniquilando ele porque você é pequeno. E isso que eu estou falando para com o outro é um convite de que você deixe de abraçar mamon, que é a ideia do olhar pequeno dentro de você. Porque esses dois elementos que eu tinha trazido nessa imagem, ele na realidade não existe fora, ele existe dentro de você. E aí eu tinha uma história de uma amiga que disse que estava num dia meio assim, sendo atordoada por um colega de trabalho, que a perseguia de determinada forma. E ela então, conversando com outro senhor, que não era espírita, era evangélico, e aí ela dizia para ele que ela tinha que educar aquela pessoa, que não era possível alguém ser tão ruim assim. E lógico, né? Espírita se acha o... certo? Como os outros também, cada religião se acha tal. E aí sabe o que foi que ele disse para ela? Ô minha filha, não eduque ela não, eduque a você mesmo. Se eduque. Se educando, aí sim, porque você é a expressão de Deus e ela também. Então, quando você se educa, a forma de você olhar é diferente. Então, dá para entender que eu estou trazendo a ideia de que mamon é abandonar a essência. A essência foi o que ele disse, se eduque, não queira educar o outro. Agora, como nesse mundo é mais fácil eu projetar, porque veja, ela é a expressão de Deus assim como eu sou. Mas o que acontece? O que eu enxergo em você depende da lente que eu coloco. Mas vamos entender isso melhor. Se eu tirar esse óculos e colocar agora uma lente verde, a roupa de vocês não vai mudar de cor? Se eu botar agora uma lente vermelha, não vai mudar de cor mais ainda, principalmente que o vermelho altera, né, o degradê das cores de maneira bem efetiva. Essa lente que eu estou caracterizando dessa forma, com esse exemplo bem primário, né? E aí eu sempre peço às vezes isso, né, que considerem essas minhas exemplificações muito banais, é que tire a cor da lente agora e veja o seguinte, a forma como aquele pai enxergava o filho é a lente dele, que ele dizia que não poderia ser dançarino. A lente que agora, quando a gente brincou aqui, que eu disse que o menino ia ser professor de escola primária, e a grande galera riu, é a sua lente. É a lente como você olha a vida. Então, tudo que você olha, ela revela quem você é. Porque ao contrário, se você fosse falar talvez isso com a outra pessoa, ele ia dizer que coisa fantástica, deixa o menino, é isso que a gente precisa, de quem possa a partir da base transformar, porque esperar que um legislador venha e mude tudo é sonho e fantasia de criança, porque tudo que muda, muda porque uma grande massa se mobiliza, mesmo que os passos sejam aos poucos. Então veja que o olhar vai mudar aquilo com que você vai lidar. Então, essa grande luta de Deus e Mamon é uma luta de todos nós. E tem uma parte que eu acho interessante, porque para mim, a imagem do Cristo é a imagem de totalidade. Ele representa a imagem do self, que em psicologia junguiana, a gente vai falar desse self como esse elemento central, que ele coaduna todos os elementos da psique, ele é essa unidade. E aí tem algo no Evangelho de Tomé que diz o seguinte, Jesus disse, quando de dois fizerdes um, e quando transformardes o interior em exterior, e o exterior em interior,
quando o superior for como o inferior, e quando fizerdes o masculino e o feminino uma só coisa, de tal forma que o masculino não seja masculino, e o feminino não seja feminino. Quando fizerdes olhos no lugar de um olho, e uma mão no lugar de uma mão, e um pé no lugar de um pé, uma imagem no lugar de uma imagem, então estareis no reino. Ele fala primeiro de quando você fizer de uma coisa a outra, do masculino, feminino, do feminino, o masculino. E depois, quando você vai ver uma mão como uma mão, ele pede o que aí? Que o seu olhar seja esse olhar que transcende, não é mais nem Deus, nem Mamon. Transcenda isso, porque aquela curva de múltiplas vidas é o que a vida lhe dá para você transcender isso. E agora eu queria, mostrando esse aspecto, que o que é transcender, é que nós fizéssemos um pequeno exercício. Tem uma parte do Pai Nosso, que é o pedaço que eu vou ler aqui agora, que diz assim, ó: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação de não perdoar. Então eu queria que nós pudéssemos agora, envoltos na energia do Mestre Jesus, fechar os olhos e trazer à nossa tela mental alguém, ou alguma situação, ou algum contexto, pelo qual nós passamos, e nós agora vamos imaginar, certo? Imaginar esta situação de uma outra forma. Permitir que essa luz, que faz com que a gente tenha passado por uma coisa que achou que era boa, e depois viu que era ruim, passou por uma ruim, depois viu que era boa, que essa luz lhe ilumine e lhe ajude a olhar para isso que você selecionou, tendo um coração mais aberto, mais envolvido no amor do Cristo, o olhar do perdão, assumindo a ignorância de hoje, mas o desejo de ser capaz de integrar o outro, de não estar brigando, querelando, mas buscando compreender. Compreender não é aceitar para você, é compreender o outro na jornada que ele está fazendo. Você já teve erros e aprendeu com eles. Olhe e emane sobre isso a luz do amor. E vai imaginando que essa luz de amor e perdão vai se expandindo em todo o salão. O nosso salão vai se tornando iluminado por esse desejo de vocês de compreensão, de perdão ao outro. Próximo a vocês, alguém os abraça e diz baixinho no seu ouvido: eu lhe perdoo. Sei que os erros que você cometeu, estando comigo, foi por ignorância. Da mesma forma que você está perdoando e buscando compreender, eu me senti convidado a perdoar e também compreender você. Ele continua nesse abraço acolhedor, lhe envolvendo. Ele está lhe comunicando que lhe perdoa. Vamos aos poucos voltando ao nosso salão de novo, abrindo os olhos. Toda vez que nós fazemos um movimento para com o outro, esse movimento possibilita um movimento do outro para conosco. Então, Mamon se expressa quando nós desprezamos o outro. Então, jamais despreze o outro. Sempre olhe o outro como um elemento de valor. Mas, Fernando, eu não consigo entender, eu não entendo aquele cara, aquela criatura.
Então assuma a sua ignorância. Olhe, eu não entendo. Já que eu não entendo, eu deixarei ele onde está. Mas não emitirei sobre ele pensamentos negativos. Porque aquilo que eu não compreendo, eu não posso julgar. Para julgar, eu tenho que ser capaz de compreender. E eu já entendo que a compreensão, quando ela é máxima, ela me tira da ignorância e me ensina a acolher. E aí então nós possamos ver essa passagem que ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o estar aqui nesse movimento é você querer fazer esse movimento do perdão e da compreensão ao outro. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do outro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque às vezes é o que a gente faz. O tesouro que às vezes a gente quer possuir, sabe qual é? A minha companheira. Eu quero que ela seja minha. Ela perde a individualidade porque ela tem que fazer tudo que eu quero. Ela tem que ser quem eu quero. Mas a coitada morreu. Aí agora é meu filho. Tem que ser tudo que eu quero. Tem que fazer tudo que eu quero. A vida não é assim. Isso é algo que enjaula, que prende. É aonde Mamon está. É nesse elemento que acorrenta e lhe deixa ali acrisolado. Porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. O que é isso? Ah, Fernando, mas sua filha ela é uma médica fantástica. E eu fico com aquele coração assim exuberante. Ela é uma cirurgiã cardíaca perfeita. E quando eu vou conversar, depois que eu morro, ela chega no meu leito de morte e diz: papai, eu sou uma boa cirurgiã, mas o meu coração ainda chora, porque o que eu queria era dançar balé. Eu sou frustrada, porque a bailarina está morta dentro de mim. Aquilo que lhe encanta é justamente essas paixões de minha filha cirurgiã cardíaca, sem saber ver quem era minha filha, porque na realidade eu convivi todos esses anos, até a morte, com a cirurgiã cardíaca, que jamais foi a minha filha. Porque a minha filha, se eu fosse expressá-la em alguma coisa, era naquela bailarina. Mas a mãe também estava desencarnada e junto dela fez o seguinte: igual a esse que lhe abraçou, ela deu um abraço em minha filha e disse: filha, nunca é tarde, comece agora. E essa filha já tinha 40 anos. E ela foi para a escola de balé, e chegando lá, o professor não enxergava Mamon. Disse a ela: você não será a primeira do Bolshoi, mas você vai satisfazer o seu sonho. E aí ela aprendeu a dançar balé. Então, é isso que nós precisamos nos proporcionar. Para que nós possamos, então, viver verdadeiramente fora desses limites, dos gozos das paixões que escravizam, não transformar as nossas paixões no elemento que escraviza o outro. E o amor não domina, o amor liberta. E para que isso possa ser perceptível, nós entendemos que esse Pai, que é Deus. E aí que é fantástico quando eu comecei a falar do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Por que para mim é o Consolador prometido? Porque, veja só, no momento que Ele me diz que eu não tenho uma vida, mas múltiplas vidas. Que Pai é esse? É aquele que disse: errou, tente outra vez. Mas eu já tentei 100 vezes. Tente outra vez. Porque só se aprende vivenciando. Sabe por que se aprende vivenciando? Nós fomos crescendo. E lógico, há um tempo atrás, para sobreviver, tivemos que, às vezes, matar um ao outro. Então o ego, para se proteger, ele até a habilidade de destruir e matar o outro. O ego, que é essa coisa, essa formatação que você se descreve, ele usa elementos para se proteger. Então você diz para ele: olhe, você não pode tratar sua esposa desse jeito. Mas ele tem um sentimento de minusvalia tamanha, que para ele se sentir gente, ele tem que pisar em alguém. Então aqui no centro ele é essa pessoa cândida, tranquila, serena. Em casa ele é um autoritário que espizinha, domina o pensamento do outro. E aí você fala: mas como, Fernando? Ele faz palestra, ele está descrevendo, ele não pode ser assim. Pode, porque o ego
também construído dentro dos elementos da razão, ele vai utilizar tudo isso numa proteção. E aí a gente faz o seguinte, como é que isso muda? Hipócrates era um homem fantástico, pai lá da medicina, e ele prescrevia remédios, e além de remédio ele prescrevia o que mais? Algo interessante. Chico, quando as pessoas iam lá com aquelas dores, que perdeu o filho desse jeito, daquele jeito, do outro jeito, e ele dizia o seguinte, como é que eu vou melhorar essa dor? Trabalhe. O trabalho com o outro faz com que isso mude. Então, mães, aquela menina da televisão que o filho era skatista e morreu num acidente dentro do túnel. Cissa Guimarães, ela começou a mover o que agora? Um trabalho com pessoas dentro desse mesmo contexto, buscando o que? Acolher, fazendo a conscientização, certo? Das pessoas quanto a isso. Então veja que então a ferida, em vez de deixá-la chorando e no chão, faz com que ela sinta a perda, mas com que ela se coloque, a partir dali, como elemento também de despertar e de transformação para o outro. Então, o trabalho com o outro faz com que desperte determinadas coisas dentro de você. Hipócrates prescrevia, sabe o que naquela época? Peças teatrais. Porque na representação do outro você se vê. E quando você se vê, aí sim, às vezes isso perpassa o ego. Mas aonde é isso? A gente está, às vezes, passando por determinado contexto e vê uma foto. Ou seja, eu fico aqui horas falando. E ninguém se toca de muita coisa numa palestra sobre necessidade de divisão dos ganhos sociais. Mas aí eu pego aquela tela e mostro uma foto clássica, que é um menino negro, esquelético, numa área desértica, caído no chão, e o urubu esperando ele terminar para ali se alimentar. É uma cena chocante. Eu nunca trago ela como imagem, eu estou descrevendo ela agora. Chocaria e pegaria todo mundo, na grande maioria, porque a imagem tem um poder de conexão fantástico, maior do que a palavra. Então, quando você vê, você sente. Mas isso é para falar sobre representação? Não. É que a vida é um grande palco. Um palco sem igual, onde todos nós representamos bem ou mal. E quando eu, então, olho para a vida do outro, com esse olhar, eu começo, então, a me ver no outro. E me vendo no outro, aquele ego que era tão cristalizado muda. Ou seja, eu vou olhar agora a vida de alguém que se colocou também como orador, como tudo isso, e na reunião mediúnica está chegando como um sofredor na situação mais precária possível. Se eu olho isso, não com aquele olhar técnico, meu irmão, estamos aqui para lhe socorrer, mas quando na hora ele diz, para mim, aqui estou, porque levei a minha filha a uma tortura que não deveria ter levado pela minha arrogância. Em virtude de querer que ela fosse a cirurgiã cardíaca que eu tanto esperava, o que eu recebi foi nos braços alguém que saltou do 13º andar. Aonde a minha forma de aprisionar o outro não me fez perceber que o auxílio de que ela precisava de mim era o auxílio de perceber que ela estava em desequilíbrio e eu tentar ajudá-la a encontrar o próprio equilíbrio e não a satisfazer as minhas paixões. Talvez ela não deixasse de partir assim, porque isso é um histórico do espírito e não ocasionado por mim. Mas, no momento que eu, por causa de minha paixão, por ela ser a cirurgiã cardiovascular, eu deixei de vê-la e auxiliá-la naquilo que ela precisava para lidar com aquilo que já veio de outras encarnações, que era essa fragilidade em suportar o peso da vida. E aí, então, a gente possa compreender que falar que não adorar Mamon não é algo simples, não. Essas imagens, você precisa apertar os olhos para conseguir enxergar algo mais. Porque é esse o convite da vida, que nós nos coloquemos na condição de fazer um esforço. O esforço não é o sofrimento, não. É o sacrifício de sair daqui e dizer, poxa, esse cara falou um monte de coisa, certo?
Sim, mas o que é disso que você pode refletir para melhorar a sua vida? Para lidar com o seu problema? Então, é preciso de um esforço, porque senão a gente não consegue enxergar. Porque o ego camufla tudo. Porque ele quer se preservar aí, sentadinho, quieto como está. Porque é o melhor. Entra, sai na boa. Agora, quando a gente apura os olhos, a gente começa a ver que há mais de uma coisa. Todas essas imagens são de animais que se camuflam com os constituintes da natureza. Então, o que é que eu estou dizendo? Aquela resposta que você está procurando não está em outro lugar, no orador. Está dentro de você, só que está camuflada, assim como essas figuras. Então, se você apertar os seus olhos, ou seja, se esforçar em ampliar a sua consciência para se enxergar, mas eu não consigo, se enxerga através do outro. Seja acolhedor para com o outro. Então, deixe de ser mamon, o que exclui o outro. Aí você vai perceber que, com certeza, um dos oradores que estão aqui, o passista, pode ter lhe auxiliado, porque você abriu o seu psiquismo para se perceber. Mas quando eu disse esses daqui, eles não são melhores não, porque uma vez sentado no ônibus, aquela velhinha que sentou do seu lado, fez um comentário qualquer, você diz, poxa, era isso. Ou você sentado embaixo da macieira, a maçã cai na cabeça e você diz, como Isaac Newton disse naquela imagem alegórica, então, o elemento de despertar está presente. Agora, abra seu coração. Abrir seu coração é sair desse julgamento congelado e fechado. E aí, é se afastar de mamon para abraçar aquele que a tudo abraça. E quando a gente faz isso, a gente talvez possa entender. Porque quando a gente está passando pela dor e pelo sofrimento, eu sugeri aquele espírito que gosta muito de você, e que lhe abraçou, eu estava falando exatamente desse elemento. Quando ele lhe viu fazer com o outro o que ele não conseguia fazer com você, ele aprendeu através da sua atitude que se você podia, ele podia também. Então, quando nós olhamos às vezes a vida como nossa agressora, e não um presente de Papai do Céu para nós, você vai entender que quando você pediu forças, Deus lhe deu dificuldades para lhe fazer forte. Sabe qual é a maior dificuldade? Reconhecer você como construtor de suas próprias agressões. Quando você pediu sabedoria, Ele lhe deu problemas para resolver. Sabe qual é o maior problema? Você. É aquela pessoa que você olha no espelho, aquele espírito que você olha no espelho e que de manhã cedo, em vez de dizer, acredito em você, diz que não, que você não é nada. Que você daí não vai para lugar nenhum. Que você é incapaz. Que você tem que ser subserviente a alguém. Então, é isso que a gente precisa resolver. E quando você pediu prosperidade, Deus lhe deu cérebro e músculos para trabalhar. Ou seja, se permita ser tocado, mas não fique só nisso. Ao sair daqui, faça alguma coisa. Use cérebros e músculos para alcançar a prosperidade que você quer. Não fique apenas nos ouvidos. Quando você pediu coragem, Deus lhe deu obstáculos para superar. E mais uma vez o obstáculo. Mas, Fernando, você está repetindo a mesma imagem? É, porque depois que você sai da cadeira e começa a querer fazer qualquer coisa, tem um outro problema agora. Você se torna o que já não senta na cadeira, que está falando daqui de cima. E falando daqui de cima, você entra no mesmo erro. Constrói outros monstros para lhe destruir. Porque você acha que agora você é maior do que os outros. Onde você só entende, não entende, que o que há de maior entre quem está aí e aqui é essa estrutura de concreto. Mais nada. Quando você... Olha, ele não quer pedir não. Ele vai pedir mais alguma coisa. Quando você pediu amor, Deus lhe deu pessoas com problemas para você ajudar. Esta criança nas mãos que aí está, imagine ela como aquele que está ao seu lado.
ao seu lado, dizendo, aquele que não descola de seu psiquismo, você não deixa de pensar nele. Acolha. Porque, na realidade, amar é algo que você tem que desenvolver, e você não desenvolve se você não dá. E vamos nos lembrar que quando nós pedimos favores, Deus lhe deu a oportunidade. E aí, por isso que eu abracei o Consolador prometido. A oportunidade, sabe qual é? Você, espírito imortal, está sempre apto a reencarnar como forma de aprendizagem. Não aprendeu, vai de novo. Mas eu vou 10 vezes, não, você vai 1000 vezes, mas na 1001 você melhora, certo? Mas tenha certeza que você melhora. E o que você melhora não é porque você deixa o que é de ruim, não. É que você desperta para a totalidade que existe em você, que é esse Jesus que se materializa no Evangelho. Então, você pode não ter recebido nada do que pediu, mas com certeza recebeu tudo que precisava. Eu, lógico, nesse ego também inflado, eu gostaria que talvez esse brilho na fronte dessa imagem pudesse ser um pouquinho do brilho despertado em cada um de nós, me colocando como cada um de nós, porque eu também estou sentado naquela cadeira. Disso, o que é que eu preciso para que eu, brincando como descrevi a imagem que era igual a outra, do cachorro, aonde estou eu, por ler um pouco mais, sendo também ainda o agressor de mim mesmo. Para que então a gente possa entender que esse paraíso que a gente busca de tranquilidade, de paz, de harmonia, ele só pode ser feito por nós. E se há um mamon, está em nós, para que nós não demos a ninguém o poder de ser o diretor e o determinador de nossas vidas. E aí a gente entenda que a vida é um caminho, sempre um caminho. Então, por pior que esteja, nunca acha que é o fundo do poço, porque esse poço não tem fundo, porque não é poço, é um caminho contínuo de aprendizado. E entenda que sempre estaremos frente a esse diadema, porque coisas que achamos que é boa no momento, descobrimos que é ruim no outro. Se você no momento achou que é ruim, corta metade dessa mulher, você vai ficar cheia de buracos. Então, a ideia é que a gente aprenda com os nossos aspectos, podendo dar a eles um significado, dar a eles, então, um sentido no nosso caminho de vida, aonde a agressividade, em vez de me levar a querer destruir vocês, me leve a querer construir um caminho diferente. Porque sem essa agressividade, eu não consigo romper os dilemas do meu próprio psiquismo para enfrentar aquilo que meu ego ainda teme. Então, que a gente possa se autoconstruir. E se autoconstruindo, nós percebermos que o convite que o Cristo nos faz, que eu vou sintetizar. Cadê minha amiga Rose? Vai ter a oração de São Francisco hoje? Certo? Eu vou lê-la só literalmente, mas Rose vai cantar, porque é melhor ainda. Quando eu falei que a arte toca, é porque veja o seguinte, às vezes você não quer ouvir nada, mas aí toca aquela musicazinha que lhe lembra de uma coisa lá de trás, e aí o coração se ilumina. Então o que eu queria pedir, acho que como síntese de toda essa palestra, era que permita seu coração se iluminar. Não coloque tanto peso sobre si mesmo. E aí então a gente entenda que a proposta do Cristo, que é uma proposta 2, se consolida na oração do nosso amigo de Assis, que nosso amigo irá cantar, eu apenas estou aí a projetar. Mas não se pode servir a Deus e a Mamon. Sabe por quê? Porque cada vida que você vem, você aprende que você é mais do que tudo isso. Você é essa totalidade como Cristo foi. Então, cada vez que você vem, você vai despertar para isso. Você pode fazer um movimento consciente, como você fez naquela solicitação da compreensão e do perdão a alguém. Se disponha, porque sabe quem você vai estar libertando? Não é o outro, mas é você mesmo.